Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, alunos desta classe da Escola Bíblica Dominical. É com alegria que nós damos continuidade ao estudo das lições desse primeiro trimestre de 2022. Agradeço a oportunidade de poder ensinar, de poder compartilhar as lições da Palavra de Deus e quero convidar todos os alunos para fazerem um esforço este ano e lerem a Bíblia no seu todo. Eu sei que ler a Bíblia toda parece um grande desafio. Afinal, são 66 livros. A Bíblia é um livro volumoso e então, às vezes, imaginamos que é uma tarefa muito grande, extensa, demorada. Por isso, há alguns esquemas para se completar a leitura da Bíblia em um ano. E estes esquemas, eles normalmente orientam para a leitura de uma certa quantidade de capítulos por dia. Então, ele toma o número de capítulos que temos na Bíblia, em todos os livros, divide pelos dias do ano, os 365, e chega a um número, então, que poderia ser seguido naquela leitura de determinados capítulos por dia para completar, então, a leitura no final dos 365 dias. Eu gostaria, não que eu seja contra este modelo, esta forma de realizar a leitura toda da Bíblia em um ano, mas eu queria sugerir que vocês experimentassem ler a Bíblia livro por livro, ao invés de seccionar por capítulos, digamos, ler 2, 3 capítulos do Gênesis, 2 Salmos, mais um ou outro capítulo do Novo Testamento. Se você fizer isto, e é isto que esses métodos propõem, você vai fragmentar a sua leitura e vai ficar mais difícil perceber a ideia, as lições, as narrativas dos livros, porque a leitura vai estar ficando ali cruzada, não é? Então, eu sugiro que vocês façam a leitura de livros inteiros. Por exemplo, mês de janeiro, vou ler o livro do Gênesis. Então, leia o livro todo do Gênesis. Ou, se foi assim, fácil, não é? Ler o livro do Gênesis durante todo o mês de janeiro, sobrou tempo, então comece a ler um livro menor. Então você pode pegar o livro do Gênesis, leia com atenção, leia fazendo anotações. Se possível, leia numa tradução diferente daquela que normalmente você usa. Por exemplo, a tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, leia a tradução, digamos, da Sociedade Trinitariana, ou então a NVI. NVI é a Nova Versão Internacional, uma tradução que foi feita para a língua portuguesa para uma linguagem acessível, mais coloquial, menos, digamos, erudita, e com os sistemas de pesos, medidas, calendário, etc., ajustado para o nosso sistema brasileiro. Então, você pode usar a NVI. Você pode também se aventurar e ler a Bíblia na versão linguagem de hoje, a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma tradução diferente da Almeida e corrigida ou Almeida e atualizada, feita para aproveitar o vocabulário e a linguagem e a forma de conversar e de falar e até de ensinar, assim, mais popular. Então, a Bíblia na linguagem de hoje, ela às vezes oferece
uma facilidade para se compreender determinados textos, porque as palavras são mais conhecidas. Então, você pode usar a Bíblia na linguagem de hoje, tem ela inclusive no formato de Bíblia com estudo. Você pode ter esta Bíblia na linguagem de hoje com estudo, pode ter ela simplesmente o texto somente. Você pode fazer a leitura na Bíblia da Sociedade Bíblica, que é a Bíblia Revista e Atualizada, segunda edição, ou a nova, que é a edição ajustada para as mudanças que aconteceram na gramática da língua portuguesa. Você pode fazer na antiga, Revista e Corrigida. Você pode fazer na da Juerp, antiga Bíblia da Juerp, que é uma tradução feita por exegetas batistas, é a chamada Almeida século XXI. Você pode fazer isto numa Bíblia que seja anotada ou numa Bíblia simples que tenha puramente o texto. Então, há boas traduções que você pode adotar e ler a Bíblia toda e, se possível, até fazendo comparações. Você pode pegar uma tradução, como da Bíblia na linguagem de hoje, ou a Bíblia na nova versão internacional, a NVI, comparar com a atualizada ou com a Revista e Corrigida, que é a mais conhecida de todos nós, não é? Enfim, o importante é que você leia a Bíblia e que você se aprofunde no conhecimento das Escrituras. Conhecer melhor as histórias, conhecer melhor os salmos, conhecer melhor os livros de história, conhecer melhor os textos dos profetas, conhecer melhor os evangelhos, as cartas paulinas, conhecer melhor as epístolas gerais, o Apocalipse, enfim, vale a pena dedicar tempo para a leitura das Escrituras. Então, como eu disse no começo, você pode ler livro por livro. Eu, às vezes, prefiro, por exemplo, pegar um livro pequeno, como uma das cartas de Paulo, ou as cartas do apóstolo João, e gastar mais tempo com uma leitura mais atenciosa, até mesmo uma leitura acompanhada de oração, procurando meditar, me colocar no lugar do apóstolo, como se eu estivesse naquele tempo, me colocar do lado de João, como se eu estivesse ouvindo ele falar, ao invés de escrever. Então é como se ele estivesse falando a sua carta, a primeira carta, para eu ouvir. Então, são atitudes que nos ajudam a assimilar a palavra. Aí você pode ir para o Antigo Testamento de novo. Olha, estudar o livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Depois você pode ir para Esther. Leia Esther. Veja como que aquele povo estava sofrendo e como Deus colocou sabedoria no coração de Mardoqueu, de Esther, para eles encontrarem soluções para o povo de Deus. Depois vá para Jonas. Veja como que Jonas se comportou quando Deus o chamou e o enviou a Nínive. Veja qual a mensagem que ele deveria pregar. Veja qual foi a atitude dele depois que pregou. Aprenda a ler as atitudes dos personagens bíblicos e aprenda a compreender como Deus os tratou. Porque, do mesmo modo como Deus tratou os personagens bíblicos, ele nos trata também. Então a gente vai aprendendo a viver as Escrituras, a caminhar dia a dia com o Senhor. Nós vamos aprender a andar com Jesus, a olhar o que Jesus fazia, a ouvir o que Jesus falava. Nós vamos aprender a amar Jesus, a amar a sua encarnação, a amar o seu grande desprendimento e amor de ter vindo a este mundo para o encontro conosco, a amar a obra que ele fez por nós até o ponto de entregar-se na cruz do Calvário. Então, estas recomendações eu deixo com todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem nos procurar, os professores da classe de EBD. Podem me procurar também, em particular. Eu estou pronto para orientar, para ajudar com as dúvidas,
para que a palavra de Deus ela seja viva e eficaz. Nós, como salmista, devemos nutrir o amor, a admiração, o prazer pela palavra do Senhor. Bem, a lição de hoje está lá no livro de Êxodo. Nós estamos estudando Êxodo este trimestre. E hoje são os capítulos 3 e 4. E o título da lição, Deus levanta um libertador. Então vamos ao capítulo 3 do livro de Êxodo. Vamos ler uma parte e depois fazer algumas observações sobre a lição. Eu espero que todos tenham pegado a sua revista na igreja, estejam com essa revista em mão, porque nós vamos usá-la durante esses 3 meses. Tá bem? Muito bem. Vamos à leitura, então? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se extinguia, não consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se consome? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Deus abençoe esta parte da leitura em nossos corações. Este início do capítulo 3 mostra, então, que Deus procura por Moisés. Vimos na lição passada como que Moisés fugiu do Egito, foi para a terra de Midian, ali ele se casou, e ele então passou a viver ali, apacentando e administrando os rebanhos do seu sogro. Ele passou a cuidar das coisas do seu sogro, das suas reses, das suas ovelhas, dos seus rebanhos. E ele então, ele andava com esses rebanhos por toda aquela terra de Midian, buscando pastagens, buscando água, buscando lugares onde aquele rebanho pudesse ser sustentado e se reproduzir. Então, nesse texto de hoje, nós vimos que Moisés tomou uma atitude. Ele resolveu procurar pastagens para o rebanho do seu sogro do lado de lá. Ele deu a volta e chegou até o outro lado de Midian. Ele estava do lado oposto ao Egito. Ele então dá a volta e fica do lado do Egito. E ele ali, então, ele procura abrigo no Monte Horebe, no monte do Senhor. O monte que no futuro será o lugar onde Deus fará a aliança com Israel, chamado Monte Sinai. Pois bem, Moisés então, ele leva o rebanho consigo. E ele então, ele para junto a esta cadeia montanhosa. Os estudiosos, eles não estão bem seguros se eles chamam o Monte de Horebe ou se chama a cadeia montanhosa de Horebe e o monte onde Deus fez o pacto com Israel de Sinai. O fato é que Sinai e Horebe estão na mesma região. Sinai provavelmente era um dos montes desta cadeia chamada de Horebe. E ali Deus
disse para Moisés que era a Terra Santa. Ali era a terra onde Deus escolheu para manifestar a sua vontade, o seu poder, e para dali dar a Israel as tábuas dos 10 mandamentos. A lei, aquela lei que regeria a vida de Israel e que iria moldar o comportamento de toda a humanidade. Hoje, quem não conhece os 10 mandamentos? Qual nação não conhece? Qual legislador na face da terra não conhece? Todos conhecem os 10 mandamentos. Então, Moisés foi ao alto do Monte Horebe e então Deus se manifestou a ele. E Deus se manifestou de uma forma especial. Ele criou ali um fenômeno que chamou a atenção de Moisés. Moisés era um homem perspicaz. Moisés era um investigador nato. Moisés era um desvendador, um desbravador. Ele era um homem que buscava conhecer todas as coisas e tudo o que acontecia e entender a razão daquilo que acontecia. Ele era um curioso por natureza. Era um homem de ciência. A Bíblia diz que ele foi educado em toda a ciência do Egito. Então aquele fenômeno era muito estranho, porque ele olhou aquela ramagem pegando fogo, e isso não era incomum. No deserto é muito comum, de repente, um bolo de ramos secos incendiar. Acontece que aquela sarça, ela não se consumia. O fogo estava ali, estava ardendo. E o tempo passava. E já era tempo daquele fogo ter extinguido aquela ramagem. Mas a ramagem não se extinguia. Aquele fogo era um fogo vivo. E isto mexeu com a mente, com o coração, com a atenção de Moisés. E ele disse: eu vou aqui ver o que é isto que está acontecendo. E quando ele se aproximou, Deus então chamou-o pelo nome: Moisés, Moisés. E ele então parou. E Deus lhe diz mais: tira as sandálias dos pés. Não se chegue mais perto. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. E então, Moisés ficou ali pasmo. Ele ficou espantado. E ele queria entender agora quem era que dizia a ele estas coisas. Era um Deus. E então Deus diz a ele: eu sou Deus. Eu falo contigo. Eu sou Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quero você para uma missão que eu tenho para fazer. Vim para libertar o meu povo da escravidão e da servidão do Egito. E você é o meu escolhido. Ora, a situação de Moisés, então, agora estava num impasse. Moisés parou um pouquinho para pensar e as perguntas começaram a fervilhar em sua mente. As dúvidas, as expectativas. Ele começou a imaginar como seria esta libertação que Deus estava dizendo que iria realizar.
Então aqui eu quero levantar uma questão para você pensar. O tema da lição é Deus levanta um libertador. Agora eu pergunto, não seria melhor dizermos, ao invés de Deus levanta um libertador, dizermos Deus se levanta, Deus se ergue, Deus desceu para libertar? Então, o que Deus busca, na verdade, é um homem para enviar. E por isso ele diz Moisés, Moisés, porque ele queria enviar Moisés naquela missão que era dele, de libertar, trazer socorro, acudir o povo de Israel que estava debaixo da servidão brutal do Egito, do faraó. Então, a lição é então sobre o projeto de Deus. Ele era o libertador. Na verdade, ele só queria agora um homem que ele pudesse enviar, porque a libertação ela seria para constituir o povo, para constituir uma nação. Então precisava de um líder, um que fosse afinado com Deus, um que fosse obediente a Deus e um que fosse cumpridor das ordens que Deus iria dar para formar o grande povo de Israel. Moisés foi esse escolhido de Deus. Nós já vimos na lição passada como que a vida de Moisés foi toda conduzida por Deus, como ele foi tirado das águas, por exemplo, como ele foi adotado pela princesa do Egito, a filha do faraó, e daí como que ele foi movido de uma justiça quase que intuitiva, uma justiça que o dominava. Ele não podia ver a injustiça quando visitou os hebreus naquela situação de cativeiro, de servidão, e viu então um feitor maltratando um de seus irmãos, e ele, no ímpeto de justiça, ele então vinga os maus tratos que o feitor impunha sobre seus irmãos. O matou, e aquilo mudou o futuro, o destino de Moisés. Ele teve que fugir, e daí foi para Midian, e aí a história continua agora. Então, nós vimos no capítulo anterior que o faraó, que tinha decidido pela morte de Moisés, ele morre. Ele morre. Ele chegou aqui então a notícia de que aquele faraó tinha morrido e que um novo faraó estava agora ocupando o trono e todos aqueles que buscavam a morte de Moisés tinham morrido. Então não havia mais um impedimento de Moisés voltar ao Egito. O impedimento que o fez fugir, que era a pena de morte. Mas ele não queria voltar ao Egito, esta é a verdade. Ele estava em Midian, ele tinha sua família, ele tinha seu rebanho, ele tinha sua vida. O futuro dele estava traçado para Midian. Mas Deus tinha outro propósito para a vida de Moisés. E Deus diz a ele aqui agora então, que tinha descido porque viu a aflição do seu povo no Egito, ouviu o seu clamor por causa da dureza dos exatores, dos feitores. Ele conheceu o sofrimento do seu povo e ele desceu a fim de livrá-lo das mãos do Egito. Quer dizer, o livrador, o libertador, era Deus. E ele desceu para libertar o seu povo das mãos dos faraós. Então nós vamos, neste capítulo 3, observar que Moisés ele levanta várias objeções, ele acha a missão muito difícil para ele, ele não acredita que as pessoas vão aceitar a liderança dele, ele se julga incompetente para falar com o faraó, ele não se considera um orador, ele não se considera um homem, digamos, versado ou com o dom de discursar.
E ali precisaria de alguém que tentasse convencer Faraó a deixar o povo de Israel ir embora. Um advogado. E ele não se considerava com talento suficiente para desempenhar esta missão. E Deus insiste com ele. A cada objeção, Deus dá uma resposta. Ele convence, ele trabalha ali para convencer Moisés de que Moisés devia aceitar a sua convocação. O capítulo 3 vai terminar com esta resistência de Moisés. E Deus derrubando estas objeções de Moisés. Uma das mais interessantes é quando Moisés diz: se eu for a eles e eles me perguntarem quem é o Deus, qual o nome deste Deus que me enviou a eles, o que eu vou responder? Eu não sei. Eu não tenho conhecimento de quem é o Senhor. E eu não saberei explicar e convencê-los de que o Senhor é um Deus forte realmente para realizar o que pretende. Então Deus diz: olha, você vai a eles e vai esclarecer a eles que eu sou, me enviou você. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Eu sou. E eu estarei com você. Então, eu sou aquele que vai realizar esta grande obra. E eles acreditarão. Então, Moisés decide ir ao Egito. Ele volta, então, para o seu sogro e diz: olha, eu preciso ir ao Egito ver meus irmãos. Moisés não contou para o sogro. Moisés não compartilhou com o sogro o que ele iria fazer no Egito. Ele só disse: olha, eu vou ver meus irmãos, ver se ainda vivem, se estão bem, etc. O sogro disse: tudo bem, vá. Acontece que Moisés quis levar a família. Esta decisão de Moisés, é claro, deixou Jetro muito triste. Ia ficar sem os seus netos, sem a sua filha, mas ele concordou, ele disse: vai. Jetro entendia que a justificativa de Moisés era justa, ele queria ver os seus irmãos. Tá bem. Ele pegou a mulher, seus filhos, e empreendeu viagem, mas no meio do caminho, aconteceu algo terrível com ele e com a família. Deus o interrompeu. Deus veio ao encontro dele e o filho, então, teve uma crise e estava à beira da morte. E qual a explicação para isso? Por que isso aconteceu? No momento quando ele estava obedecendo ao mandado do Senhor. Ora, é preciso entender a relação agora de uma coisa com a outra. O principal ação de Deus contra o Egito seria contra os primogênitos do Egito. Moisés caminhava para obedecer ao Senhor, levando os seus filhos e o seu primogênito. Ocorre que havia uma falha na família de Moisés. Ele não tinha circuncidado os seus filhos, especialmente o primogênito. Então, por isso, Deus cercou Moisés e sua família quando ele estava na estalagem e quis matar o seu primogênito. Então, eles reconheceram logo que não podiam seguir adiante sem acertar estas contas com Deus, ou seja, realizar a circuncisão dos filhos. Esta era a condição que Deus tinha imposto a Abraão. Quando Deus fez o pacto com Abraão, ele disse: esse vai ser o sinal entre eu e a sua descendência. Todo macho
deve ser circuncidado. E Abraão, então, logo se circuncidou Ismael, circuncidou todos da sua casa. E quando Isaac nasceu, o circuncidou também. Da mesma forma, Jacó fez com a sua família, e Moisés não tinha feito com a dele. Por uma razão, a esposa não concordava com aquilo. E então, quando ela viu que ia perder o filho, ela mesma, circuncidou o filho, jogou o prepúcio nos pés de Moisés e disse a ele: você é para mim um marido sanguinário. Em todo caso, as coisas foram acertadas. Moisés então compreendeu que não deveria levar a família com ele, voltou, deixou a família com Jetro. E ao mesmo tempo Deus falou com Arão, para que Arão viesse ao encontro de Moisés, e Arão veio, e os dois se encontraram no Horebe. E então dali seguiram para o Egito. E aí começa então a história da libertação, de forma concreta, dos hebreus, pelas mãos de Moisés e Arão, movidos pelo poder de Deus. E ali a libertação de Israel da servidão do Egito. Então, uma das lições importantes que nós tiramos, o medo de Moisés era muito grande. Ele tinha resistência, porque a experiência no Egito não foi boa para ele. Ele foi condenado à morte e os seus próprios irmãos o rejeitaram. Então, ele não considerava que aquela fosse uma missão apropriada para ele. Mas Deus disse: eu serei contigo. Eu irei adiante. Eu vou na frente. Eu te guio. Eu coloco as palavras que você deve dizer na sua boca. E então, ele foi. E ali é o começo da nação de Israel. Israel nasce vibrando com esta libertação, especialmente a passagem pelo Mar Vermelho. Não é? Então, assim se concretiza a chamada de Deus na vida de Moisés. E eu queria então compartilhar o final da lição, que são as lições para os nossos dias. Moisés, o personagem deste estudo, foi chamado por Deus para cumprir uma grande missão: tirar o povo de Israel do cativeiro egípcio e conduzi-lo à terra prometida. Sabemos que tudo o que aconteceu a Moisés, desde o seu nascimento, vemos que Deus já o estava preparando para aquela missão. Apesar das desculpas, Moisés reconheceu suas fraquezas e concordou em obedecer a Deus. Ele sabia que a obra depende de Deus. Assim como Moisés recebeu um chamado para cumprir uma missão, nós também somos chamados por Deus, para cumprir a vontade de Deus. Temos também uma missão, cada um de nós. Como membros do corpo de Cristo, nós temos uma missão. A missão de adorador, a missão de discípulo, a missão de testemunha da salvação, a missão de pregar, a missão de apoiar a obra de Deus para que a obra de Deus avance, a obra missionária. Então, Deus tem um propósito para a nossa vida. Com Moisés, aprendemos que não importam as condições e as dificuldades. Talvez você precise sair da sua zona de conforto, enfrentar dificuldades, mas se você tem um chamado de Deus, esteja certo, Deus irá à sua frente, com você. Deus abençoe nossas vidas, possamos guardar estas lições em nosso coração, saber que o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que está conosco, que vem ao nosso encontro e que nos chama para a sua obra. Jesus é o grande Eu Sou. Jesus é o nosso grande guia, o nosso grande libertador, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.